Eu achei um artigo que os caras fizeram um aparato experimental para ver como que seria a aparição de objetos na densidade invertida, né? Ou seja, uma condição de miragem inferior. Então, o que eles fizeram? O perfil de temperatura e imagens duplas em miragens inferiores. Então, o que eles fizeram? Eles aqueceram uma placa, aqui, ó, aqueceram uma placa para gerar aquela fina camada, né, que a Uhum. gente comenta sempre. E aí aqui você teria a densidade invertida, porque aqui essa placa vai ser muito aquecida. E aí aqui ele explica tudo como é que vai acontecer, como que ele consegue gerar a densidade invertida e o índice de refração invertido baseado nisso. Aqui ele explica as miragens, ó, aqui ó, o aparato experimental. Pessoal, aqui ó, isso aqui é antes dele gerar o aquecimento na plaquinha. Então a densidade não está invertida, está tudo certo. Ó, você tem as bolinhas aqui, os círculos desenhados, esse círculo com o número 15 aqui em cima, e um círculo já achatado no próprio desenho aqui. Observem que as escalas aqui do lado, na lateral, são todas do mesmo tamanho. Os espaços verdes e brancos aqui nessa lateral aqui, ó, são todos verdes e brancos, né? E tem o mesmo tamanho. Observem isso, certo? Tá bom. Vamos ver o que acontece quando há um aquecimento. Opa, sem querer sair aqui. Calma aí. Muita coisa. Olha lá o que acontece quando há um aquecimento. Quando a densidade fica invertida. A bolinha 15. Deixa eu ver se é aqui. Bolinha 15 redondinha aqui, né? Uhum. Essa bolinha 15, ó, percebam que ela é bem redonda e tal. Aqui as situações. Olha o que aconteceu com a bolinha 15 aqui, ó. E olha como que está no meu simulador. Para quem, de novo, para quem não está entendendo, isso aí está provando que quando uma imagem está próximo daquela superfície aquecida, vamos dizer assim, um objeto lá atrás, ele vai sofrer esse estiramento. Se o Sol, se a Terra, ou no caso a atmosfera, fosse invertida, o Sol sempre deveria acontecer isso aí, com o Sol. Pois é. Pois bem, a primeira coisa que a gente deve observar ali é que existe uma região estável e uma região instável. Na região instável é onde vai ocorrer o estiramento, né? Porque os raios de luz eles vão sofrer a refração devido ao gradiente de temperatura provocado pela placa aquecida. E na região estável, o objeto ele não vai sofrer nenhuma influência dessa fina camada, né? Invertida, porque não tem gradiente de temperatura, certo? O gradiente de temperatura ele tem um limite. E a própria matéria lá que o rapaz mostrou, o próprio artigo, né, estava dizendo isso, que a refração da luz devido ao gradiente de temperatura ocorria só até um certo limite, né? Que seria mais ou menos nessa linha preta aí. Dessa linha preta para cima, a gente tem a região estável, que é onde não vai ter a refração, não vai ter mais o gradiente de temperatura e a atmosfera vai estar mais homogênea, né? Que é onde os raios de luz vão propagar praticamente ali em linha reta. E como que a gente pode analisar, de acordo com as leis de Snell, a propagação dos raios de luz para poder produzir essa imagem? Né? Porque quando a placa não está aquecida, a gente vê tudo certinho ali, né? Sem nenhuma deformação. Porém, quando a placa é aquecida, as partes dos objetos que estão na região ali de gradiente de temperatura, eles sofrem um estiramento, né? Não é tão complicado, mas a gente pode ver que da linha vermelha ali para cima, né, que é onde seria a região estável, os raios de luz se propagam praticamente em linha reta e é por isso que a gente não vê nenhuma deformação na imagem. No entanto, a parte do objeto que está nessa fina camada sofre refração do menos denso para o mais denso. Por isso que a imagem ela é abaixada, né? Porque se os raios sofrem refração do menos denso para o mais denso, o prolongamento do raio vai estar sempre abaixando a imagem. E é por isso que ocorre esse estiramento, né? Então eu não posso, de forma alguma, comparar essa situação com a atmosfera da Terra, dizendo que isso deveria acontecer com o Sol se a atmosfera fosse invertida, né? Totalmente errado fazer isso, porque para mim comparar essa situação com o Sol, eu deveria considerar que uma parte do Sol está em um meio estável, sem refração, e a outra parte está em um meio instável, com refração, que é onde teria um gradiente de densidade, né? E na atmosfera sempre vai ter um gradiente de densidade, não tem um meio estável na atmosfera. Então não posso pegar esse experimento e comparar com a atmosfera. Podemos observar inicialmente esse navio se afastando do observador
e quanto mais longe ele está, menor é a sua altura aparente. Ele vai diminuindo o seu topo e vai tendo a sua base ocultada. As leis de Snell conseguem explicar o porquê que isso acontece devido à refração atmosférica. É simplesmente porque do topo para baixo a atmosfera já vai ficando menos densa. Com isso, os raios de luz que vêm do topo sofrem refração do mais denso para o menos denso, e o prolongamento do raio vai abaixar o topo, e os raios que vêm da base sofrem refração do menos denso para o mais denso. Sendo assim, o prolongamento do raio também vai abaixar a imagem. É importante notar que quanto mais próximo da base os raios de luz vêm, mais inclinado eles vêm em relação à horizontal. E isso significa que mais refração eles vão sofrer. Porque se eles vêm mais inclinados, eles vão sofrer mais refração, do menos denso para o mais denso. E, portanto, pode ser que eles não cheguem na retina do observador ou na câmera, né? Então, vai ter a ocultação da base devido a isso. E lá naquele experimento da placa aquecida, a gente pode perceber que teve sim uma ocultação, uma pequena ocultação daquela faixa branca, que estava no canto direito do objeto, e isso é devido ao fato de que essa faixa branca estava mais imersa, né, na fina camada. Ou seja, os raios de luz que vinham para a câmera, eles vinham mais inclinados, então a luz sofria mais refração. Então, os raios de luz que estão vindo mais de baixo ali, né, mais próximo possível da base, eles sofrem mais refração do menos denso para o mais denso, e não chegam na câmera, e é por isso que a base é ocultada. E a zona de espelho vai ficando cada vez mais evidente quando o navio continua se afastando, né? E a gente vai perceber que há um abaixamento, há um achatamento da imagem. O topo vai abaixando, o topo vai achatando e o reflexo também, né? E uma porção da água ali vai ser tomada pelo reflexo do céu, e as leis de Snell vai explicar perfeitamente isso, considerando sempre que o ar vai ficando cada vez menos denso do topo do objeto para baixo, no mínimo, né? No mínimo do topo para baixo. O raio do topo menos inclinado vai sofrer menos refração, né? Por isso que vai só abaixar a imagem. E o raio do topo mais inclinado vai sofrer mais refração, atingindo o ângulo limite, né? E quando ele atinge esse ângulo limite, ele sofre a reflexão total, daí ele vem trazendo a imagem invertida, né? E essa imagem invertida vai ser vista ali no espelho, né? Na zona de espelho que vai ser formada ali, também devido ao reflexo do céu. E é nessas horas que é importante lembrar que é um padrão da miragem inferior a imagem invertida ser sempre vista na direção ali da zona de espelho, que é formada na superfície, né? Seja na superfície do asfalto, seja na superfície da água. A gente vai ver sempre o reflexo invertido na direção da superfície. Podemos ver mais um exemplo clássico de um objeto entrando na zona de espelho. No caso, esse navio aí, ao entrar na zona de espelho, ele vai sendo achatado e comprimido, né? Juntamente com o seu reflexo. E o interessante é que ele espalha água. E a gente consegue ver a água espalhada por ele sofrendo a miragem inferior. Então isso está provando que ele ainda está numa superfície plana, ou seja, ele nem sequer começou a descer a curvatura. Porque se ele tivesse começado a descer a curvatura, a gente não veria a água espalhada por ele, né? E o reflexo dele, como sempre, está na direção da superfície. Nesse outro exemplo aí, também vemos que o navio está espalhando a água e podemos notar o reflexo da água espalhada por ele. Então, onde a gente está vendo o reflexo, na direção do reflexo, é onde tem água ainda, né? É onde ainda tem o mar ali, né? O mar plano, né? Não tem queda de curvatura nenhuma ali. O navio ainda está sobre uma superfície plana e ele some acima de um plano. Nesse exemplo do asfalto, o veículo começa a sofrer o achatamento e o abaixamento ao entrar na zona de espelho, né? E é pelo mesmo princípio. O raio que vem do topo menos inclinado vem sofrendo refração do mais denso para o menos denso, abaixando a imagem. O raio que vem do topo mais inclinado consegue sofrer reflexão total e traz a imagem invertida, que é o que produz a miragem inferior. E o reflexo invertido vai estar na direção da superfície, que é onde está a zona de espelho. E o mesmo ocorre com o Sol quando ele se afasta por perspectiva, né? Os raios inclinados do topo sofrem reflexão total, que é onde começa a aparecer o reflexo invertido do Sol ali, né? Na zona de espelho. E quanto mais ele vai se afastando, né, devido à perspectiva cônica, né, perspectiva cônica seria um termo mais técnico, porque está acontecendo ali com o Sol, né, a gente percebe que ele vai se ocultando, né, a base dele vai se ocultando e ele vai se achatando da mesma forma que os navios, né, quando entram na zona de espelho. Então, os mesmos princípios de desvio da luz, né, devem ser aplicados ao pôr do Sol, né, que é a luz sempre se desviando do mais denso em cima para o menos denso que está embaixo, fazendo com que o prolongamento do raio esteja sempre abaixando a imagem.
Então, quando observamos os navios ou os veículos entrando na zona de espelho, né, nós sabemos pela própria observação que é um espelho plano. Né? É literalmente como se tivesse um espelho plano ali na superfície. Né? A zona de espelho está no lugar da superfície, está na direção da superfície. Seja a superfície do asfalto, seja a superfície do deserto, né? A gente sempre vai ter o céu refletido na superfície. E quanto mais para dentro da zona espelhada o objeto estiver, mais achatado e comprimido ele vai estar. E às vezes Snell só consegue explicar isso, de novo, se a luz estivesse propagando do mais denso para o menos denso. Né? Porque do mais denso para o menos denso, o prolongamento do raio vai sempre abaixar a imagem. E é só assim que consegue explicar isso. Se fosse só uma fina camada invertida de poucos centímetros da superfície, igual os crentes do globo afirmam e usam isso no simulador de refração, não haveria o abaixamento do topo. O abaixamento do topo e o achatamento da imagem é uma prova cabal de que os raios que vêm do topo já estão descendo em direção ao menos denso. Né? Ou seja, menos denso já está abaixo do objeto ali, abaixo do topo do objeto. Não está só a poucos centímetros da superfície. Né? Então, o negacionismo dessa gente é absurdo. Eles ultrapassam os limites da negação. Eles negam duas coisas importantes. O abaixamento do topo, ao entrar na zona de espelho, que é básico, assim, um conceito básico da miragem inferior, sempre acontece. E uma coisa mais básica ainda, que é o reflexo invertido na direção da superfície. Conforme os vídeos que a gente viu dos objetos sumindo na zona de espelho e espalhando a água, né? Então eles sumiram sobre a superfície plana e é sempre assim. Quando ele some com a miragem inferior, ele está sumindo sobre a superfície plana, porque o reflexo vai estar na direção da superfície. Então, se ele some com o reflexo, ele some acima da superfície plana. Porque se ele tivesse começado a descer a curvatura, o horizonte físico seria mensurável. Mas como que o horizonte físico é mensurável ali, sendo que ele está com o reflexo invertido, ele está com a miragem, né? Então, não tem como. Né? Então, no caso dos testes de curvatura, lá dos objetos que deveriam estar atrás da curvatura, se ele está com o reflexo invertido, então é porque tem a superfície ali, antes do objeto. Ele está acima da superfície plana. Ele está achatado e comprimido acima da superfície plana. É o mesmo caso dos navios que entram em uma zona de espelho. Seria como se pegasse um vídeo do navio entrando na zona de espelho e quando o navio estivesse lá dentro da zona de espelho, achatado e comprimido, eu desse um print no vídeo. Seria uma imagem equivalente às fotos lá dos objetos que deveriam estar atrás da curvatura com miragem inferior. Esse aí é o monte lá da Nova Zelândia, que foi filmado a 214 km de distância. Ele deveria estar a 300 metros totalmente abaixo da curvatura. E ele foi filmado dessa forma aí. No canto esquerdo, a gente pode perceber que tem uma zona de espelho sim. Tem uma pequena faixa ali que entrega isso. E esse monte está achatado e comprimido na zona de espelho. E sempre quando a gente observa objetos dentro de uma zona de espelho, a gente vê isso. Então, ele está acima de uma superfície plana, acima de um espelho plano. Abaixado e comprimido pela refração atmosférica. Desde que lançamos o estudo sobre refração, mostrando como as camadas de ar úmido e ar seco se dispõem na atmosfera, defensores do globo ficaram em polvorosa. Pedimos a estes ilustres devotos da pseudociência que nos mostrassem como pode ocorrer miragem inferior de um objeto que se encontra atrás da curvatura do globo, formando a imagem invertida na base. Nenhum doutor do globo resolveu nosso desafio e nunca resolverá, pois a miragem inferior é uma dica deixada pelo próprio Criador de que não há nenhuma curvatura onde os barcos somem no horizonte, bem como onde as ilhas e montanhas perdem-se de vista. No vídeo anterior, mostramos como a umidade devido ao princípio de Avogadro pode interferir na escala de densidade da atmosfera, fazendo com que as camadas mais baixas sejam menos densas e as camadas mais altas sejam mais densas. Mostramos ainda matematicamente que a variação de densidade das camadas devido à umidade poderia suplantar em quase 2 vezes a variação da densidade devido à pressão atmosférica. No entanto, não é a matemática que nos garante que as camadas mais densas vão muito além de uma simples capinha no asfalto quente, mas é a observação, como esta ponte filmada por mim, estando ela por completo no alto dos seus 25 metros, toda ela com miragem inferior.
A ponte com miragem inferior está nos dizendo, não pela matemática, mas pela realidade observada, qual a disposição das camadas. Se o alto da ponte não estivesse no mais denso e o seu baixo no menos denso, jamais se poderia formar a miragem inferior em toda a sua extensão. Ninguém ensinou nas escolas que as camadas mais densas chegam até as nuvens. O lugar comum é dizer que apenas uma faixa pequena sobre o asfalto é aquecida, por isso naquela pequena camada o mais denso ficou sobre o menos denso. Assim como o reflexo daquela ponte, o reflexo dessas nuvens está na direção da superfície da água, porque a zona de espelho está na superfície da água. No simulador do globo, o pessoal do globo colocou o reflexo do céu no próprio céu e o reflexo do objeto no céu. Então, distorceram completamente a miragem inferior.